Aí, a Marta entrou, que bonita que você tá. Oh, muito obrigada. Bom dia, deputado. Bom dia. Bom dia, nós já hoje eu levanto às 5h50, mais ou menos, da manhã, e já fomos fazer, eu já fiz a câmara hiperbárica, né, porque eu tenho problema de cicatrização, né, nos meus dentes, que tem demorado bastante para cicatrizar, em função da radioterapia, e dizem que quem fez, que foi irradiado, não é só 10 anos que tem que aguardar, pode ser a vida toda, né? Que tem Que consequências a vida toda, né? é, Mas, Marta, lindo. fala aí no teu currículo, quem é você? Eu te conheço, mas eu quero que as pessoas que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar depois, que vai ficar postado essa nossa conversa, que eles possam... Ó, tem muita gente já mandando mensagem, ó, saúde, mas ó, vamos lá. Quem é Bom, Marta Chieli? bom dia, meu amigo, deputado. Bom dia a todos que estão participando dessa live. É um prazer, né, receber o convite seu para falar sobre saúde. Eu sempre digo que a gente tem que falar sobre saúde. A Marta é mãe de 2 filhos, casada, formada pela SCAM, uma escola de ciências ambientais, 6 anos de naturopatia clínica, também fiz especialização através da Montenegro da Bahia, em naturopatia clínica e científica, também fiz uma especialização em Assunção, no Paraguai, em medicina tradicional ambiental, e sou terapeuta, né, das áreas todas. A naturopatia abre um leque muito grande, né, de conhecimento em todas as terapias holísticas, na fitoterapia, na homeopatia, na ortomolecular, na acupuntura. Então a Marta, ela é uma naturopata clínica que escolheu 3 áreas, que em todo esse leque de atuação eu me encantei pela homeopatia, pela acupuntura, pela fito e pela ortomolecular, que é a nutrição, né? Que é a nossa saúde através da nossa boca, daquilo que a gente come, daquilo que a gente bebe, Tá, vamos né? Que lá, não tem outro vamos lá. caminho. Então, a Marta... Bom, primeiro vamos por partes. A Marta é uma terapeuta holística que trabalha em Frederico Westphalen, aos lugares aí que você trabalha, que depois nós vamos entrar no nosso tema, porque eu sei que muita gente está esperando. Hoje o Beto recebeu um livro do Paulo Sato de São Paulo, um livro de como viver 100 anos. Então nós temos que dar a receita de como, acompanha aí, como viver 100 anos. Você sabe qual é essa receita? Pois é, vamos arriscar hoje, Marta. Você é Com terapeuta certeza. holística e você tem trabalhado com muita gente aí, só diz aonde é o local do teu trabalho, né? Hoje eu estou em Seberi, estou no consultório aqui de Seberi, nós temos um espaço aqui, também espaço de acupuntura. Eu trabalho aqui em Seberi na segunda-feira. Na terça-feira eu estava trabalhando no Hospital de Caiçara, né? Agora por esse final de ano a gente parou um pouco, retornamos o ano que vem. Trabalho na clínica em Frederico Westphalen, já desde 2010 eu tenho clínica em Frederico Westphalen, atuando nessas áreas aí, em parceria também com outros municípios mais próximos que se direcionam a Frederico, no consultório lá. E também atuo uma vez por mês em Saudade, Santa Catarina, numa clínica, a clínica chamada Yin Yang Saúde Natural, da amiga Fabiane lá, é uma enfermeira que abriu uma clínica e tem vários terapeutas que trabalham. E eu atendo lá também uma vez por mês, nesses locais que eu estou atendendo atualmente. Legal. A Marta, então, é uma terapeuta holística e o nosso tema de hoje é como evitar e gerenciar doenças crônicas. O câncer não é uma doença crônica, mas é uma doença degenerativa. E eu passei por essa doença, né? Já há quase 8 anos. Em fevereiro completa do ano que vem 8 anos. Então, o mundo hoje é um mundo da informação, né? Hoje, uma criança de 7 anos, hoje, sabe mais
do que o imperador romano Júlio César, né? Agora, como gerenciar tudo isso, Marta? Como gerenciar essa vida de tanta informação, de tanto estresse, de tanta... A palavra que as pessoas mais repetem, sabe qual é? Correria. Liga assim, ó, hoje foi uma correria. Eu não pude te atender porque foi uma correria. A palavra mais repetida no nosso meio é tô numa correria. Então, como gerenciar a saúde no meio dessa correria, Marta? Bom, vamos sair do princípio, então, né? O que são doenças crônicas, para as pessoas saberem o que é doenças crônicas? São aquelas doenças que elas ficam com nós mais tempo, tá? Desde um colesterol, uma diabetes, um problema de tireoide, né? Uma gastrite, enfim, doenças crônicas. Hoje já são consideradas doenças crônicas, o Parkinson, o Alzheimer, que está chegando muito por aí também. Mas, nessa pergunta que você me direcionou agora, eu vou falar uma coisa que o meu pai sempre falava para nós. Por que a pressa? O dia tem 24 horas. Deixa eu respirar. Por que a pressa? E o meu pai durou 96 anos. Nunca tomou remédio. Lia sem óculos. E criou 15 filhos. Eu sou a 15ª filha do casal. Já tenho 58 anos. E ele dizia para nós, por que a pressa? Coma devagar. Mastigue os alimentos. Tem que mastigar 30 vezes um alimento. E você acabou de falar que as pessoas dizem, eu estou numa correria. Aí comem em pé, comem no trabalho, comem no ônibus, comem no táxi. E o tempo? O tempo para o corpo digerir os teus pensamentos, digerir o alimento, fica para quando? Aí você tem um período no organismo para fazer tudo isso. E você não deixa o teu organismo trabalhar. Você não come nos horários que deve comer. Você não bebe uma água adequada. Você não bebe a quantidade de água necessária para o teu corpo. E você não dorme o suficiente. Você dorme tarde, você come tarde, você acorda cedo. Então você está fazendo o contrário do que o universo pede para nós, do que a natureza pede para nós. Por mais que tenha todas essas mudanças ocorrendo, a tecnologia, o avanço, a ciência, o estudo, o dia, o mundo continua o mesmo. Nós temos o dia, nós temos a noite, nós temos os feriados, nós temos o domingo para descanso. Então a gente tem que dar esse respeito ao nosso organismo. Mas a gente vai, Marta, descansar com o celular na cabeceira da cama. Pois é. A gente vai descansar, a primeira coisa que pega de manhã cedo é o celular. E aí? Agora me responde uma coisa. Se eu pegar o meu celular 20 minutos depois e eu comer tranquila durante 20 minutos, vai fazer alguma diferença? Não, eu vou responder igual que eu tenho que responder. Eu vou fazer igual a todo aquele processo que eu tenho que fazer no meu trabalho. Então, essas situações que as pessoas têm que começar a cronometrar, eu diria, hoje. Dar o tempo necessário de fazer a sua alimentação. Hoje nós temos as coisas tudo muito, assim, próximas e à vontade. Mas todos aqueles alimentos empacotados, né? Que a gente já sabe que nós temos que fazer o nosso alimento. Cozinhar, parar de abrir pacotinho. Então, e dar principalmente o tempo do nosso corpo responder aquilo que é necessário para ele. O estômago digerir, o fígado ajudar o processamento, né? O intestino funcionar. A gente sabe que nas terapias holísticas o intestino é chamado de segundo cérebro. Eu já diria que ele é o primeiro, né? Porque o intestino que funciona direitinho todos os dias, o ideal seria 3 vezes ao dia, após cada refeição, né? Hoje a gente recebe pessoas que ficam 8, 10 dias sem evacuar, sem ir aos pés. Como fica um organismo desses? Acumulando lixo ali direto, todos os dias, toxinas. Então, se dar ao luxo de fazer com que o organismo responda à sua forma de trabalho,
é a base de tudo, de todo a nossa saúde orgânica e longevidade saudável. Pois é, Marta, você sabe que essa questão do tempo, gerenciar o tempo, realmente esse mundo moderno das informações, das redes sociais, né? Ele realmente nos deu uma certa comodidade, mas porque a gente hoje está bem mais informado, hoje tu resolve muitas coisas de casa, nós podemos estar conversando aqui, por exemplo, contigo aí em Seberi e eu aqui em Brasília, né? Então, ele trouxe uma certa comodidade, mas também nos deu, não dá folga, não tem folga sábado, domingo, né? Não tem. E como é que nós podemos administrar essa questão dos alimentos? Porque o teu alimento é o teu remédio. Como nós podemos administrar essa questão dos alimentos? Porque as pessoas falam, vai no nutricionista. Mas às vezes os nutricionistas são formados nesse mesmo sistema, né? Sim. Do fast food, né? Né? Do sanduíche, do pão, né? Muito pão, muito carboidrato. Como é que uma pessoa pode regular isso, Marta? Vamos lá na origem do universo, né? Dos primeiros habitantes da Terra. A gente sabe que naquela época todas as pessoas eram sangue ó, né? Por que as pessoas tinham sangue ó? O sangue era igual a todo mundo. Por que o sangue ó é universal? Ele pode doar para qualquer ser humano. As pessoas já se fizeram essa pergunta. Por que todo mundo era ó e por que o ó pode doar para todos e só pode receber dele? Isso é uma explicação muito bonita, porque nessa época dos primeiros habitantes da Terra não existia trigo, não existia açúcar, né? Era somente o que a natureza mostrava. Era a água, era o peixe, era a caça, eram as aves, eram os ovos, eram as raízes, as folhas, as sementes, né? Então, assim, o que a nossa alimentação é? Eu posso dizer isso porque eu fui criada com meu pai nessa alimentação. A gente não comia trigo, não tinha farinha branca para a gente comer. A gente comia somente aquilo que o pai plantava na roça, uma horta farta e um pomar de frutas. Então, a gente comia as coisas com qualidade, aquilo que nós tínhamos em casa, baseado no ensinamento dele, que ele aprendeu com o pai dele, que o pai aprendeu com o avô e assim por diante. Então, o que a gente vê hoje, percebe dentro da naturopatia clínica, da ortomolecular, que essas coisas são o que fazem a gente manter a saúde. É comer aquilo que é produzido por nós, pelas nossas mãos. Então, eu posso ir lá no supermercado comprar uma raiz de mandioca e descascar ela e botar a cozinhar. Eu posso fazer isso. Eu posso pegar um pé de alface, limpar, deixar na minha geladeira, para mim ter ali, para mim comer. Eu tenho formas de diminuir os agrotóxicos dos alimentos hoje. Tudo isso evoluiu, se é usado hoje, mas também evoluiu o conhecimento da forma. Eu uso para lavar os alimentos o filtro com ozônio. Então Isso. eu coloco as saladas 10 minutos no ozônio, na água com ozônio, e a princípio ela melhora inclusive o pH, né? Certo. Até porque você sabe que toda doença ela se manifesta em corpo ácido, né? Exato. E a gente, quando come alimentos que vêm da terra, ele se torna alcalino, né? Mais de 7,2 de pH, né? O ozônio é bom para isso, o próprio alvejante, né, que nós temos ali, hoje tem várias marcas, umas gotinhas, o bicarbonato de sódio, né? Tem tantas coisas caseiras que a gente pode fazer, aprender e dar um hortinho em casa, né? Porque tem tanta gente que tem tanta terra atrás da sua casa e tem lá para juntar aranha, lagartixa, né, cobra. As hortinhas orgânicas, né? Se você vir na minha casa, você vai encontrar horta orgânica, chás, frutas. A minha avó dizia assim, que se conhece o capricho de uma pessoa primeiro pelo sapato, né? O sapato, não sei que está trabalhando, né? Na roça, né? Eu diria pelo sapato. Pelas unhas. Pelo sapato. E depois, pela horta em casa, né?
Se ele tem horta em casa, é sinal que a família tem saúde. Exato. Agora, as pessoas não plantam um pé de alface porque diz que é mais barato comprar na cidade. Então, infelizmente... E nós temos muita gente. Uma vez um japonês me disse assim, vocês brasileiros têm terras maravilhosas, vocês podem ter a comida na casa de vocês, ou se não é a terra, mas pode fazer. Hoje tem 1000 formas de plantar vias aéreas aí dentro de casa, na sacada da sua casa, né? E aí ele diz assim, nós plantamos até no cemitério, né? Nós aproveitamos a terra até que tem lá ao redor do cemitério. Mas o brasileiro, infelizmente, muitos não fazem porque não come salada, né? Porque não come salada. Então, também tem isso. A outra coisa, além do alimento, né? Teu alimento, teu remédio, do tempo. A questão do sono. Como que as pessoas estão dormindo, Marta? A questão do sono e a questão do emocional também, né? As pessoas estão dormindo muito mal, e estão dormindo tarde e estão dormindo com medicamentos. Muito medicamento. Eu fico muito triste com isso, acho que até já falei contigo alguma vez sobre. Hoje as pessoas estão usando muito medicamento para tudo. É para dormir, é para acordar, é para... São assim, ó, eu vejo no meu trabalho que diariamente a relação de medicamentos parece que todas as pessoas são iguais. Nós não somos iguais. Ninguém é igual, nós somos seres únicos. Mas as pessoas vêm com remédio para gastrite, remédio para tireoide, remédio para diabetes, remédio para colesterol, remédio para dormir, e depois acorda meio às 11, então tem um para acordar. Isso está sendo assim, ó, diariamente sendo usado pelas pessoas. Então a gente precisa ver o que está acontecendo. Nós temos que desintoxicar o organismo, nós temos que limpar ele, nós temos que dar oportunidade para ele se auto-regenerar, como eu falei no início. Eu recebo pessoas... Marta, olha os dados. Há 10 anos atrás, de cada 10 pessoas, uma tinha ou vai ter câncer, ia ter câncer. Hoje, de cada 4 pessoas, uma tem câncer. Então, pode ser questão dos medicamentos, né? Pode ser. Muito açúcar, muita farinha. A gente não tem histórico, né? Até eu gostaria que você me dissesse se você conhece alguma pessoa no planeta Terra que se curou tomando remédio para depressão. Não, não conheço. Pessoa. E outro desafio é se a pessoa teve algum sono REM usando Rivotril, por exemplo, ou qualquer remédio para dormir. Essas duas coisas, você conhece alguém que se curou tomando esses remédios? Não conheço, Chirine. Diga assim, ó, já tenho desde 2010 que eu atuo, são 14 anos atuando nessa área, em vários municípios e com pacientes de vários municípios. Eu não conheci ninguém, até hoje, que tenha se curado da depressão com medicamentos. Não. Já conheci várias pessoas que, junto com a terapia medicamentosa, fizeram terapias holísticas e conseguiram reduzir os medicamentos e chegar a nada e parar de tomar os medicamentos. E qual é as receitas aí para as pessoas diminuir os remédios que você utiliza? Eu utilizo aqui no meu consultório, quando chega pessoas depressivas, eu começo com uma desintoxicação do corpo, alimentação, limpeza de vermes, que tem pessoas que passam uma vida inteira sem tomar medicamento para vermes, porque elas dizem que não tem vermes. Que elas souberam através das pessoas da saúde que vermes não tem mais. Tem, nós estamos em contato diariamente com eles e nós temos que nos limpar. E os sintomas que eles trazem são muitos, inclusive de depressão e ansiedade. Então, as pessoas têm que conhecer... Os vermes fazem tudo isso. Depressão, fazem ansiedade. Um estrago enorme nas pessoas. E nas crianças também. Nos idosos. Os vermes, eles moram no nosso corpo. Eles tomam a nossa água, eles comem a nossa comida. E eles moram estragando nós. Como eu não vou me prevenir disso? Eu tenho que limpar, sim, os vermes. Eles trazem muitas doenças no nosso corpo. Muitas. Dores de cabeça constante, gastrite, problemas emocionais, psíquicos.
Nós temos que investigar isso e E o ver. bom é E a fazer outra aquele exame de 3 dias de fezes, né? fazer 3 dias de fezes, mas com um intervalo de 10 dias de cada coleta, né? Para poder aparecer os vermes. Não é 3 dias corridos. São 3 coletas, porém com 10 dias de intervalo cada uma. E assim mudar os nossos hábitos. Mudar os. O paciente chegou para mim com depressão, mas ele tem depressão, ele tem um pouco de diabetes, ele, mesmo tomando remédio, ele não consegue dormir. Então, a gente tem que fazer o quê? A desintoxicação e ensinar esse paciente a ter esse autocuidado. Mas também nós temos que investigar quais são os sintomas que ele tem além da tristeza. O que é essa tristeza profunda que ele tem? E muitas vezes não é uma tristeza profunda, ele está desanimado por falta de energia. A energia vital do nosso corpo. Ele toma pouca água, ele come errado, ele está com um pouco de colesterol, ele está com uma glicose dele um pouco alterada, o intestino não funciona. Então, essa é a visão holística que nós temos que ter com o nosso paciente e fazer dele um relógio, fazer o nosso organismo um relógio que funciona de verdade. Então, tudo isso, nós temos também a questão, assim, o que eu falo, aquela prisão interna que a pessoa tem, né, de origem emocional. Nós evoluímos, nós conseguimos libertar os nossos medos, os nossos traumas, lá da infância, da nossa criação. Quanta repressão eu tive, você teve, as pessoas da nossa idade tiveram na escola, na sociedade, no namoro, no casamento. Quantas coisas nós tivemos que evoluir depois sozinhos, buscando conhecimento. Então, buscar o conhecimento em relação ao funcionamento biológico orgânico nosso é muito importante. Poxa, se o meu pai me dava remédio para verme quando eu era criança, por que hoje eu não vou tomar? Por que faz 20 anos que eu não tomo, 30 anos que eu não tomo? Aí eu tô com sintomas. Vou fazer uma pergunta para as pessoas que estão nos acompanhando. Você já bebeu água hoje? Né? Eu, além de beber água, eu tomei também aqui hoje, que é esse aqui da água Kangen, né? O Kangen. Chá de camomila, né? Porque eu sempre tenho que cuidar da minha garganta, né? Porque... Agora, com relação aos vermes, eu sempre tive muitos vermes quando era criança, né? A gente foi criado assim meio atirado, não é que nem hoje, né? No meio das vacas, no meio das galinhas, né? De pé no chão, então a gente era sujeito a muitos vermes. E quando eu tinha muito medo de noite, porque os vermes eles acabam também dando isso. Se eu contar tudo, as pessoas vão se sentir, ai que nojo, né? Porque chegava a sair vermes até pelo nariz, né? E tu não acredita que tem muitas pessoas que expelem vermes, lombrigas. Hoje tem pessoas fazendo isso. Eliminando lombrigas ainda. Então, como que não tem? Como que não tem? Aí você pergunta para uma pessoa que vem de uma unidade básica de saúde, olha, então se lá... Se a nossa conversa hoje fizer com que as pessoas se tratem em relação aos vermes, nós já ganhamos na nossa live. Com certeza. Tá? Então, mas sabe como é que a gente fazia? A gente fazia benzimento. Eu ia na benzedeira e cheirava alho, muito alho. Né? Cheirava alho, botava um cheiro de alho no nariz para poder dormir. Porque os vermes não me deixavam dormir. Né? Depois ia na benzedeira e de vez em quando fazia uma limpeza com óleo de rícino. Né? Ganhava uma gasosa para tomar aquele negócio terrível. Hoje duvido que uma criança tome óleo de rícino, né? Que é uma coisa muito ruim para tomar, né? Mas limpava tudo. Mas hoje a pessoa pode fazer também, que nem a Adri fez hoje de manhã aqui, um detox, não, um suco verde. Eu tomei o detox hoje de manhã e já tive que ir para o banheiro, né? Então as pessoas que têm o intestino trancado, detox de manhã cedo, tá? Depois de uma semana, tenho certeza que não vai mais ter problema de intestino trancado. Mas muita gente tem intestino trancado porque na sua infância, ela no período ali da fase do cocô, né? Que o cocô é uma fase que vem ali logo depois da fase da boca, né? Que ela mama, logo depois vem a fase, né? do tesouro, né? Que se a mãe limpa ela demais, limpa, ela guarda aquilo para ela. E quando vem a hora de fazer cocô, ela segura. É um prêmio que ela guarda dentro dela. Só que é um veneno que ela está guardando, inclusive, juntando na sua parede intestinal,
tudo isso e gerando, no futuro, quem sabe, até um câncer É, de a nossa, intestino, em a função nossa, do intestino preso, né? exato. Muitas A nossa, mulheres também têm intestino preso, né, Marta? muito, mais mulheres do que homens. Muito mais mulheres. Então, assim, ó, nós temos que ouvir o nosso organismo, né? Ouvir o que ele nos propõe. Eu tenho que evacuar, eu tenho que parar e ir lá fazer isso. Eu tenho que urinar, eu tenho que fazer Qual é isso. o Eu estou com normal? sede. Qual é o normal de você ir no banheiro fazer cocô? O normal da nossa saúde holística seria após cada refeição, 3 vezes ao dia. Eu conheço, Mas hoje conheço um amigo que faz isso. Não vou contar o nome dele aqui, porque senão são está entregando ele. Mas tem um pessoas, amigo que come e vai direto pro banheiro. elas estão raras, mas existem, tá? São raras, mas existem. Mas pelo menos uma vez ao dia, aquele cocô normal. E um sinal, ó, de vermes, Sheline, já vou voltar aqui do cocô, é quando ele sai em pedaços. Quando ele sai em pedaços pequenos é porque a pessoa tem vermes. Senão ele tem que sair normal, aquela fezes bonita. Então, assim, ó, o que que a gente precisa fazer também é observar o que o nosso corpo nos mostra. A gente ouve um sinal no carro, a gente corre para o mecânico para ver o que que é. E quando o nosso corpo dá sinais, né? A gente não tem tempo para ouvir os sinais do nosso corpo, para sentir. Então, ó, sentir os sinais do corpo é muito importante. Através, o corpo fala com nós através de uma gastrite, de uma dor de cabeça, do intestino preso, de uma alergia na pele. Tudo isso é o corpo nosso chamando a nossa atenção. Então, quando nós olhamos esse processo do nosso organismo falando com nós, a gente consegue pensar, bom, o que que eu comi, né, que me deu assim, me trouxe essa gastrite, essa azia? Eu perdi o sono. Qual foi o motivo lá emocional? Não foi no trabalho? Foi aonde? Foi em casa? Então, tentar respirar, fazer um momentozinho de reflexão, né? Do próprio perdão, né? Quando a coisa acontece dentro de casa, as pessoas não se perdoam, não se falam, ficam dias ruminando um problema que traz várias doenças para o nosso corpo. Então, assim, eu sempre falo que o câncer, ele não vem assim de um dia para o outro. Ele vem se criando, ele leva anos, às vezes 20 anos para se formar. Aquele nódulozinho lá, que depois criou. Mas o primeiro miasma dele foi aonde? Foi lá no teu inconsciente, foi lá na tua cabeça, foi lá no pensamento. E assim foi indo, né? Quantos sapos a gente engole diariamente? Os sapos, né? Não desce de jeito nenhum. Sapo, lagartixa, de tudo. Exatamente. Daí vem os problemas de tireoide, né? Vem os problemas de câncer na garganta, os nódulos na tireoide. Hoje isso é comum. Mulheres com nódulos na tireoide. Gente, vamos pensar em nós, vamos pensar no nosso organismo. Hoje a gente tem dados aí que 72% das mortes no Brasil hoje é por doença crônica. Olha só, a doença crônica são responsáveis por 72% das mortes no Brasil. Começou uma doença crônica, chegou numa doença pior e levou a óbito. Então, mudança de hábitos, mudança no pensamento, alimentação boa, beber água, fazer uma atividade física. Olha, qual atividade física que eu gosto? Né? É caminhar, é jogar um vôlei, é ir no meio de um parque lá, respirar ar puro, mexer os braços e as pernas. Qualquer coisa, um pouquinho que nós fazer diariamente, todo dia, faz com que o meu organismo relaxe. Eu mudo o meu pensamento quando eu estou fazendo isso. Eu estou focado naquilo ali, naquele momento. E isso faz com que a gente melhore as nossas células, nosso movimento interno do corpo. Né? Então, assim, ó, ter higiene, como eu falei, desverminar, tudo isso é fundamental para que a gente possa fazer com que o nosso organismo se reestruture novamente. E volte a ter, então, Marta, uma está acompanhando aí o nosso Maico de Lima, lá de Lajeado Bugre, nosso vice-prefeito, que eles têm feito um trabalho interessante lá, mas o que nós temos que adotar é o primeiro, como é que é? Tudo começa, tem que começar pelo começo, né? Um pleonasmo. Mas nós temos que começar a desverminar a população. Então, acho que esse é a tarefa 01.
né? Trabalho grande que pode ser feito pelos agentes comunitários de saúde. Tu sabes que eu fui secretária de saúde em Frederico Westphalen, né? E eu tive muitos choques de conhecimento perante ao dia a dia da situação vivenciada no município. E até um dia eu te falei, deputado, as secretarias de saúde promovem doença, não promovem saúde. Tem que chamar de secretaria Mas da o que doença. dá voto, Marta? Por enquanto, o que dá voto, dificilmente eu vejo, trabalho há 30 anos nessa área, dificilmente eu vejo alguém dizer assim, olha, Giovanni, eu vou votar para ti porque você trabalha nessa área holística, da cura através do natural, né? E Acho. dificilmente. Agora eu vejo assim, ó. Você sabe quantos motoristas de ambulância se elegem vereador no Rio Grande do Sul? Pode Sei. botar aí. Pode botar aí, brincando, mais de 300. A Não gente que eu não tem. sou contra motorista de ambulância, pelo amor de Deus. Você sabe quantos médicos se elegem prefeito? Você sabe quantos a pessoa que entrega a fichinha de consulta, quantos se elege de vereador? Muitos. Agora, Deveria existir uma lei contra isso. agora tu imagina assim, não, eu acho que não tem que fazer lei. Acho que o que tem que fazer é as pessoas começarem a entender que a prevenção é muito mais importante E muito mais do que a doença. barato. Quando a doença está instalada, né, é óbvio que nós precisamos de um sistema que o atenda, né? Mas quando a gente evita, por exemplo, se tu tiver uma pessoa agora infartado aí na frente do teu consultório e você carrega ela no colo e levar ela lá no hospital e ela se curar, ela vai ficar devendo obrigação para ti a vida inteira. Agora, se você no teu consultório evitar que ela tenha um infarto, ela nunca está ação, né? Eu vinha falando que caiu no Instagram. Agora, vamos falar um pouquinho, porque as pessoas perguntam assim, bom, vocês falaram os problemas, todos nós sabemos que as pessoas dormem mal, comem mal, que nós somos campeão mundial de farmácia, que nós temos aí uma máfia, né, hoje dos laboratórios, né, que gostam de vender remédio e eles estão no papel deles. Nós temos é que ver qual é o nosso papel. Mas o que nós podemos fazer assim em termos de suplementação? Nós sabemos que as mulheres têm, depois dos 50 e algumas menos ainda, a menopausa, né? Nós sabemos que os nossos hormônios, eles diminuem. Nós perdemos cada dia e chegamos aos 60, 70 com baixíssimo nível de saúde e de imunidade. Quais são os principais suplementos que as pessoas precisam fazer, como na terra? As pessoas botam adubo. Sem adubo você não colhe milho. Sem adubo você não colhe soja. Mas nós, sem suplementos, tentamos viver. E aí morremos muito cedo, porque não sabemos essa suplementação que eu gostaria que você falasse para nós caminhar para o encerramento da nossa live de hoje. É um assunto que eu já ia abordar também depois de tudo isso. Bom, a suplementação ela é fantástica, né? Nós somos, a gente sempre fala que nós temos décadas de vida. A gente nasce, a mãe cuida até os 10 anos, dos 10 aos 20, é Deus que cuida e a pessoa, né? Eu sempre falo assim, dos 20 aos 30 nós damos todo o nosso potencial para conquistar coisas, né? Fazer a nossa vida começar a engrenar. Dos 40 aos 50, nós começamos a ter uma queda. Hoje, já até às vezes um pouco antes dos 40 anos. E não é só as mulheres, Sheline, os homens também. Então, os homens também têm hormônios, os homens também perdem, né? Dos 40 aos 50, eu diria assim que é uma fase preparatória para nós poder chegar na menopausa, o homem na andropausa e chegar aos 60 e aos 70 anos, a idade que ele quiser, suplementando as faltas do nosso corpo, não com uma caixa de medicamentos. Os medicamentos não levam para longevidade. Então, nós precisamos suplementar aquilo que nós não comemos o suficiente no nosso prato, tá? E são várias situações. Nós temos as vitaminas, os minerais, os aminoácidos. Então, eu vejo assim, ó,
que nós temos uns carros-chefes, né? O magnésio, por exemplo, é um carro-chefe. São vários tipos de magnésio. Na nossa planta, porque o que é importante as pessoas saberem é que a gente come aquilo que a planta come, né? Exatamente. Então, se a planta no Brasil, que não tem terra magnesiana, terra que vem de vulcões, de vulcões, a gente não tem magnésio no nosso alimento, né? Como também ômega 3 é muito baixo hoje, inclusive nos peixes. Peixes criados em criatórios, o ômega 3 é muito baixo. Muito baixo. Então a gente tem que suplementar com magnésio, ômega 3, né? O complexo B é importantíssimo. Hoje a gente se depara com pessoas que não têm B1, que não têm B6 e que são importantíssimas para o cérebro. Pessoas com deficiência de B12, importantíssima para a memória, importantíssima para o cérebro. Nós hoje... B12 eu uso a sublingual. Ótimo. Toda noite antes de dormir, né? Metilcobalamina. Até porque meu pai... Creatina. A creatina. A vitamina D... As pessoas não pegam o sol e as que pegam usam o protetor solar. Então a gente tem aqui agricultores, eles trabalham com a manga comprida até no punho, com o chapéu na cabeça. Agricultores faltando vitamina D no corpo, que tem que suplementar. O meu pai ia para a roça às 4h30, 5 horas da manhã e 10 horas estava em casa. Por quê? Ele trabalhava no melhor período. Às 10 da manhã, 10h30, ele estava na sombra, tomando a sua água com limão, esperando o almoço. Depois ele ia para a lavoura de novo, às 13h30 da tarde, às 16 horas, e ficava até que tinha claridade. As pessoas hoje vão tudo muito cedo, pegam o sol, mas não pegam o sol, pegam o calor. E ainda E o pior são as receitas médicas, que infelizmente a Sociedade Médica Brasileira considera a partir de 20 nanograma muito baixo. Normal. Não. E, na verdade, o normal seria, no mínimo, mais de 60 nanograma por... Isso. Né? No teu organismo. Então, e a maioria das pessoas sequer sabem qual é a vitamina D que elas têm no seu organismo. Né? Raciocina comigo. Uma pessoa que chega no consultório com vitamina D baixa, B12 baixa, B1 e B6 baixa, magnésio baixo, ele vai estar depressivo. Ele não vai ter ânimo nenhum. Aí chamam isso de depressão? Não, eu chamo de desnutrição fisiológica. Nós temos que repor aquilo que o nosso corpo precisa. No carro se bota combustível. Esses alimentos são nossos combustíveis. Esses nutrientes são nossos combustíveis que fazem o nosso corpo trabalhar, fluir, levantar de manhã animado, juntamente com a água, com a atividade física, com o sol. Então, se nós não temos oportunidade de comer isso, nós temos que colocar no nosso organismo. Eu tenho nos meus consultórios, vou virar um pouquinho aqui para ver se você vê na parede ali, ó. Olha ali, esse banner que eu tenho aqui. Esse banner explica bem direitinho. Se eu quero ter uma pressão arterial estável, eu preciso ter vitamina C, vitamina D, cálcio, potássio e magnésio no meu corpo. Então, se eu não ter isso, eu vou começar, primeiro de tudo, a alterar minha pressão arterial. Aí eu quero ter uma memória boa, eu quero ter um organismo fértil, eu quero ter ossos fortes, eu quero ter uma memória boa, eu quero envelhecer saudável. Eu vou precisar botar os combustíveis do corpo. Esses vão me trazer saúde e longevidade. Vão me trazer memória boa, vão me trazer disposição. Nós temos vários tipos de magnésio. As pessoas indo nas farmácias comprar um magnésio. Gente, não é assim. Não é que eu tenho, quais sintomas que eu tenho. Procure um profissional, conheçam os tipos de magnésio. Eu não estou dormindo direito, tenho um magnésio. Eu estou com a minha musculatura cansada, tem um outro tipo de magnésio. O meu intestino não funciona, tem um outro magnésio que vai me ajudar. Então, gente, nós temos que ouvir o paciente, escutar as queixas dele. O médico não sabe o que o paciente vive na casa dele. Nós temos que dar a oportunidade dele nos falar o que ele está sentindo. Uma rinite alérgica que você tem, ela tem um fundo emocional. Entende? Uma gastrite também tem um problema de alimentação com o emocional. Eu não estou digerindo situações do meu dia a dia, está afetando meu estômago. A raiva, o ódio, afeta o fígado. Então, os sinais... É um veneno que você toma pensando que está dando para o teu inimigo. Exatamente.
As pessoas dizem assim, usam um ditado, inclusive, nossa, eu fiquei verde de raiva hoje. Por que ficou verde de raiva? Lá dentro ficou verde, sim, derramou a bile, o fígado deu uma atrofiada ali, entende? Então a gente fica verde de raiva, assim, muitas vezes, mas tem que saber esses sintomas, né? Ou muitas vezes a intolerância que as pessoas têm, pavio curto, né? Tudo isso. O que que acontece? Mexe com o nosso interno. Juntamente com as deficiências nutricionais, a doença vai vir e vai começar a se instalar. A gente sabe que a genética, deputado, ela tem uma influência de 12, 15% na nossa vida. O resto é o que nós fizemos com ela depois de adulto. Então, se nós Então soubermos... você imagina assim, Marta, as pessoas que comem os piores alimentos do mundo. Batatinha frita, refrigerante, embutidos, industrializados, né? Você imagina como é que é os níveis de vitaminas, sais minerais, de imunidade em geral da pessoa. As crianças... Então, é uma pessoa que fica sempre doente, ainda mais se falar em vermes, né, que nós falamos bastante hoje. Então, o que que a gente indica, né, que já estamos caminhando já para a finalização? Vamos? A criança está com 3 anos. Eu ouço muito isso. Ah, mas tem que dar remédio para verme para meu filho? Ele está com 4 anos, eu nunca dei. O pediatra falou que não precisa. De quanto em quanto tempo tem que fazer tratamento de vermes? Eu diria que, assim, ó, a gente toca em tudo, né, Sheline? Eles estão em todo lugar. Nós somos os hospedeiros, as plantas, os animais. De 6 em 6 meses fazer uma... 6 meses. É isso aí. 6 em 6 muito meses. bom. 6 em 6 meses, já na hora de eu tomar os meus também. Então, mas o bom é a gente fazer exame e tal. O problema todo é que, muitas vezes, na classe médica, nós não temos médicos integrativos. Nós temos médicos que se formam na faculdade normal e que eles trabalham a doença, né? Trabalham a doença. Nós precisamos ter um exército de médicos, terapeutas, por isso é que eu trabalho a saúde integrativa, né? Terapeutas como você, que levem uma nova visão de saúde para as pessoas. Porque saúde... Tenho principalmente amor ao ser humano. Como? Que tenho principalmente amor ao ser humano e à natureza. Amor. Só o amor muda o mundo, né? Só o amor muda o mundo. Dentro desse contexto, né? Se você tem amor ao ser humano e à natureza, você vai cuidar do ser humano e da natureza. Então, são duas coisas. Estão cuidando disso, Marta. Nós teremos muito mais assuntos. Vou deixar depois o teu telefone à disposição aí das pessoas que quiserem te seguir, enfim. Nós estaremos no ano que vem fazendo um evento de práticas integrativas, eu chamo de Município Sem Doença. O nosso evento holístico está sendo preparado pelo nosso Neto lá em Porto Alegre, né, que tu participa sempre. Nós estamos preparando um evento para as pets, né? O novo filho de 4 patas, ou o novo filho peludo. Preparar um evento para os prefeitos. Mas esse evento nosso holístico vai ter o espaço para os prefeitos. Nós vamos tentar exigir. São mais de 60 municípios que eu já botei recursos para eles implantar um município sem doença. Mas muitos pegaram o dinheiro e botaram na ambulância, né? Na campanha, né? Bom, mas agora terminou a eleição, esperamos que essa leva de prefeitos novos realmente implantem, né, esse sistema. Que nós temos uma ideia aí de Frederico Westphalen, a questão da cozinha escola, né? E que passa pelo exercício físico, pelo sono. Aquele sonho que eu tive de colocar o meu município aqui, um exemplo em práticas integrativas e saúde integrativa, eu não perdi ainda, viu? Eu tenho esse sonho. A gente está tentando, porque os prefeitos gostam de fazer inauguração, de falar bonito, né? Mas, infelizmente, quando chega na hora de aplicar, de colocar uma terapeuta, porque eu digo sempre assim, não adianta querer fazer práticas integrativas ou município sem doença com o secretário da saúde. Ele não tem tempo, ele vai ficar no telefone o tempo inteiro. É baixa, ainda mais agora, AVC de monte, ataque cardíaco de monte, câncer de monte, né? Isso tem que fazer
também. É urgente ter muita essa Tem que ter situação. uma equipe, que essa equipe, leia-se, um terapeuta na prefeitura, com os agentes de saúde, porque os agentes de saúde hoje não têm muita função. Os agentes de saúde, infelizmente, são os mini médicos que não têm formação para transferir o pepino para a prefeitura. Saber quais são os remédios que a pessoa toma, quais os exames que ela precisa. Eu tenho muitos agentes de saúde doentes se tratando comigo, Sheline. Impressionante isso. Eu imagino assim, o agente de saúde, o que ele tem que ser? Ele tem que ser um terapeuta. Exato. Ele tem que se formar em reiki, ou tem que se formar em fitoterapia, ou ele tem que se formar em acupuntura, ele tem que se formar em alguma coisa, em yoga, né, em meditação. Compreender a fisiologia. Ele ajudar as pessoas, um massoterapeuta. Chegou lá, a pessoa está com depressão. O que ele vai fazer? Levar no psiquiatra? Né? Sheline, ele pode dar o primeiro atendimento ali, fazendo uma massagem naquele paciente, para que ele fique mais calmo, fique mais tranquilo. Muitas vezes a meditação é uma salvação da vida. Por isso que nós queremos implantar também a meditação nas escolas, que é o nosso grande projeto. E hoje eu estou na política, eu posso dizer com toda a segurança, em função desse trabalho. Senão eu já tinha saído há muito tempo. Porque, sinceramente, o estresse é muito grande. Né? Mas a minha missão é essa. Já coloquei no SUS as 29 práticas, que foi projeto meu, ação minha. Muita gente não sabe que o Giovanni Cherini, deputado federal, que implantou as práticas integrativas no SUS do Brasil. Mas muita gente chega para mim assim... Como? Eu levo o teu nome sempre nos municípios, nas palestras que eu faço, nas rodas de conversa, eu digo, é o único deputado que trabalha para a prevenção de doenças. A gente precisa ter ele sempre lá, onde ele está, porque é o único que trabalha para isso. Só quero te contar um caso de um homem, que a gente falou das mulheres da menopausa, mas eu tenho um paciente meu, que se tratava com um médico, que estava usando injeção de testosterona a cada 40 dias. 55 anos de idade. O cara estava desse tamanho, pesando mais de 100 quilos, e estava tomando 25 gotas de Rivotril para dormir e não dormia. Já estava em 25 gotas. Chegou no meu consultório em Frederico e disse, você é minha última esperança, porque senão eu quero morrer. Bem assim. Eu disse, como assim? Vamos conversar. Conversei com ele, analisei o corpo dele, falei assim, nós vamos mudar o teu sistema de vida, tá? Vou resumir a história aqui. Eu fiz o quê? Fui desmamando o medicamento dele, Rivotril, introduzindo suplementações, homeopatias, por emocional, acupuntura, ele fez 3 sessões só, depois ele tinha medo de agulha, ele não se sentia bem, então a gente deixou de lado a acupuntura. Ensinei ele a fazer umas coisas em casa, né? Quando ele estivesse sentindo muito, e introduzir na vida dele uma suplementação em doses mais elevadas, relacionada ao peso dele, à idade dele, que a gente também tem que cuidar tudo isso. 6 meses depois, tá? Ele esteve comigo a semana passada fazendo revisão. 6 meses depois, ele retorna para mim com 17 quilos a menos, tá? Sendo homem, a cor diferente, o ânimo diferente, não usando mais Rivotril para dormir, tá? E não precisando mais fazer uso de testosterona, porque o corpo dele foi evoluindo, se recuperando e ele chegou à saúde dele estável. Ele disse para mim, brincou comigo, vou ter que trazer a minha esposa aqui agora, porque ela não está dando conta. Olha só. Então, isso é uma prova viva de que o nosso organismo se regenera, desde que o paciente queira fazer. Então, é um processo de querer também. Eu não vou conseguir enfiar o tratamento, a mudança goela abaixo das pessoas. As pessoas têm que querer fazer, têm que querer a mudança. E nós estamos aqui para isso. Querer e também estudar um pouco, se preparar um pouco. Por exemplo, foi no médico, está com menos de 20 ou de vitamina D, né? Então,
a pessoa já tem que ali fazer um outro exame, procurar um outro profissional, né? A B12, a mesma coisa. Tem gente que acha que com 200, 300 já está bom. Nós temos que estar com mais de 600 B12, né? E aí vai, eu não vou aqui agora, porque nós estamos encerrando aqui, Marta. Te agradeço muito, né? Só se você fizer uma desverminação agora, nós já ganhamos a nossa live, tá? Primeira coisa, isso aí. Valeu? Se olhar, conhecer os sintomas do corpo, o que o corpo está dizendo para você em relação àquela dor articular, aquela dor de cabeça. Conheça a fisiologia humana, que você vai ver que é muito fácil ter saúde e não precisar tomar remédios. Obrigado. Vai estar aí na nossa live. Eu que agradeço. O telefone aí da Marta. Muito obrigado, Marta. A nossa amizade, a nossa relação é sempre naquela linha. Vamos em frente com otimismo sempre. Um abraço. Sempre. E quarta-feira eu volto com outra live com a nossa terapeuta também, Zélia Vilarinho. Um abraço e até lá. Uma ótima semana para todos nós. Obrigado. Saúde, fé e amor no coração. Amém.